Namastê, aquarianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com previsões do tarô para 2019. O método que a gente vai usar é mandala astrológica. Eu já separei os arcanos maiores para montar a mandala. Vamos usar também os menores para trazer mais profundidade à leitura e para saber, já que será um ano de Marte, né, saber qual é o raio de ação que os aquarianos de Sol e Ascendente vão precisar tomar em cada uma das áreas da vida. E eu vou abordar as casas astrológicas a partir de palavras-chave, tá? Com significados, vários significados delas. Então vamos começar com a casa 1. Casa 1, que é o ascendente, é o corpo físico. Imperatriz. Três de copas. Aquarianos de Sol e Ascendente, em 2019, essa combinação aqui, ela está me falando muito da força do ascendente e não propriamente do corpo físico em si. Então eu vou deixar para abordar corpo físico lá quando a gente chegar na casa 6, a casa da saúde, tá? Aqui, Tarô está me falando que vocês vão ser desafiados, né, a olhar um pouco para o seu íntimo em 2019 e perceber certos ajustes que vocês têm que fazer, particularmente nos relacionamentos. Mas aqui eu não estou falando somente de relacionamento de casal, não. Eu estou falando de todos os relacionamentos. Vocês vão precisar se portar de uma forma diferente nos seus relacionamentos. Vão precisar trazer, vamos dizer assim, um pouco mais de consciência para os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos, eles vão ter que expressar a sua alegria de viver. Os seus relacionamentos, eles vão ter que espelhar quem vocês são. É o que eu estou entendendo dessa combinação. Aqueles relacionamentos que não espelharem o que vocês são de verdade podem fracassar. Vocês podem escolher, né, se desfazer de um relacionamento, descartar um relacionamento. Então, a tônica relacionamentos para os aquarianos, mais particularmente aquelas pessoas com quem vocês se sentem em casa, né? Vocês vão dar prioridade para as pessoas com quem vocês se sentem em casa. Isso não quer dizer que vocês não vão ter relacionamentos superficiais, não é isso. Vocês vão ter qualquer tipo, todos os tipos de relacionamentos, como qualquer pessoa, como qualquer um dos signos, mas vocês vão dar prioridade em 2019 a se sentir em casa com as pessoas. Vocês vão querer estar com pessoas que tragam essa sensação. E eu vou mais além, né? Como a gente está falando do ascendente, e a gente tem 3 de copas aqui, me dá a entender que vocês vão, inclusive, querer, obviamente, fazer do mundo uma extensão da sua casa. Aquário, né, embora seja muito reconhecido por causa das suas questões humanitárias, não necessariamente o aquariano está preocupado com o fator humano. Às vezes eu percebo o aquariano preocupado com a quantidade, sabe? Preocupado com estar inserido num contexto, estar inserido numa turma, num grupo, né? Fazer parte de alguma coisa. O aquariano quer fazer parte de alguma coisa. E quer sentir que a vida dele tem sentido.
dentro de um grupo, fazendo parte daquilo. Mas é engraçado isso, né? Porque muitas vezes o aquariano se sente um ET. E talvez seja por se sentir um ET que aí isso reforça, né, a sua necessidade de querer fazer parte de alguma coisa. Mas não é porque ele quer fazer parte de alguma coisa que necessariamente o aquariano vai estar preocupado com o lado humano. Aquele aquariano que se preocupa com o lado humano de todas as questões, é lógico que ele vai se favorecer. Mas não é sempre assim que acontece. Eu vejo o aquariano, no geral, muito voltado para se inserir mesmo, querer se inserir, querer se enquadrar. Mas como é que o diferentão vai querer se enquadrar? É complicado isso, né? Vocês vão se ver diante dessa questão em 2019. Porque, além de vocês quererem estar inseridos num contexto, vocês vão querer que esse contexto, de fato, diga alguma coisa para vocês. Vocês vão querer fazer a diferença? Sim, claro, como sempre. Mas vocês vão estar mais preocupados com a qualidade dos relacionamentos e não com a quantidade dos relacionamentos. Isso não quer dizer, por exemplo, que vocês vão esquecer a casa 11, né, que é a casa de vocês, a casa dos grupos. Isso não quer dizer que vocês vão, por conta disso, se desconectar da humanidade. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que vocês vão enxergar prioritariamente o fator humano dos seus relacionamentos e a dinâmica dos relacionamentos, se preocupar com questões mais íntimas, inclusive até questões familiares, porque é a imperatriz que está aqui. E as pessoas, no geral, talvez elas até comentem com vocês, elas notem alguma coisa de diferente. Eu não sei se vocês chegam a se portar um pouco como leoninos, que é o signo oposto. Não percebo assim, não vejo dessa maneira. Mas vocês vão dar um valor diferente aos relacionamentos em 2019. E aí eu reforço, estou falando de relacionamento, eu estou falando de tudo. Eu não estou falando somente de casal, eu não estou falando somente de família. É lógico que vocês vão ver ressaltado o desejo de querer fazer da humanidade a sua família. Mas vocês têm questões quanto a isso. Porque vocês são, pelo menos o arquétipo de vocês, né? Eu estou fazendo uma jogada geral, eu não posso falar das particularidades. O arquétipo de vocês é muito orientado para ousadia e para o diferente. Então, vocês têm esse conflito, esse desafio dentro do seu próprio arquétipo. Então, 2019 vai ser um ano em que vocês vão priorizar a vida mais íntima no geral. Vocês vão desejar isso. Isso não quer dizer que vocês vão estar desconectados da parte social da vida, não é isso. Mas vocês vão dar prioridade à sua vida íntima. E levar essa vida íntima, inclusive, para os relacionamentos mais superficiais. Vocês vão querer dar uma cara aos relacionamentos superficiais. A estranheza com certas pessoas vai incomodar vocês. Vocês vão
querer transformar o mundo na sua vizinhança. Vamos ver como é que isso vai, como é que essa energia ela vai se comportar nas casas. Mas eu tô sentindo, inclusive, né, a gente vai confirmar aqui, mas eu tô sentindo que, por exemplo, a casa 9 de vocês, que é a casa do estrangeiro, né, a casa de Sagitário, ela vai estar bastante ativada. Vocês vão estar preocupados com essas questões, inclusive até pensar em viajar para outro país ou morar fora. Alguma coisa nesse sentido. Para atender a esse chamado de querer fazer da humanidade a sua família. Querer tá inserido. Na verdade, vocês ficam buscando por isso, né? Porque vocês se sentem diferentes. Vocês se sentem destacados. Então, vocês vão fazer um esforço em 2019 para se sentirem menos diferentes e se sentirem mais humanos, menos alienígenas, tá? Vamos lá. Casa 2. A estrela. Príncipe de paus. Casa 2, que é a casa das finanças, né? Da entrada de dinheiro mais imediata e dos seus valores, ela tá muito boa, no meu entendimento. Tem um luminar aqui, a gente tem a carta da estrela, o príncipe de paus reforçando a energia da estrela, na verdade, como se colocasse mais fogo, mais lenha na fogueira, vamos dizer assim, tá? Se a gente imaginar que não é bem assim que funciona, mas se a gente imaginar uma estrela como um astro em chamas, não é exatamente assim, mas se a gente imaginar dessa forma, como se estivesse colocando mais energia, né? Mais fogo ali, né? A casa 2 de vocês vai estar brilhante, né? Então, como é que isso pode ser traduzido? Vocês vão ter dinheiro em 2019? Sim. Esse dinheiro ele virá através de esforço, tá? Não vai vir caindo do céu, apesar de ser a carta da estrela aqui. Agora, ele vem através do seu brilho, ele vem através das suas particularidades. As suas particularidades, elas têm que ser usadas a seu favor. Têm que ser usadas para valorizar o seu trabalho, valorizar quem vocês são. Embora vocês estejam com esse desejo de querer se inserir num contexto maior e de querer se sentir menos diferentes um pouco, é justamente a sua diferença, né, que vai trazer significado para as suas vidas. Então, já aqui na casa 2, esse desafio já se apresenta. Um questionamento, né? Vocês vão estar se perguntando durante o ano todo, o que eu vou poder fazer para poder me sentir mais humano, para poder me sentir mais encaixado, para poder me sentir mais inserido. E aí, quanto mais vocês se perguntam, mais a sua diferença é valorizada. Até vocês perceberem que a qualidade de vocês, por vocês serem únicos, né? Quando cair a ficha, que é aquilo que vocês fazem de único, né? Ou que tem dentro de vocês que tornam vocês únicos, que é o seu valor, e que é isso por consequência que convida as pessoas, que chama as pessoas. Quanto mais rápido essa ficha cair, por exemplo, mais rápido a casa 2 se movimenta. Mais rápido
tem entrada de dinheiro na casa 2, né? Inclusive até aqueles de vocês que já fizerem ou que tiverem interesse por algum tipo de atividade mais autônoma, mais independente, acho que vocês podem ter mais sucesso do que estarem inseridos num esquema muito formal, tá? Vamos para a casa 3. A Lua. Princesa de Paus. A casa 3, que é a casa da comunicação, da expressão, a casa dos relacionamentos mais imediatos, como relacionamentos com irmãos, com primos, com vizinhos, né? Fala do seu bairro, da sua vizinhança, do entorno, das viagens mais curtas. É uma casa de Mercúrio, uma casa geminiana. Aqui, né, essa casa da expressão, ela está marcadamente lunática. É justamente no contato com as pessoas mais próximas que vocês vão se sentir ainda mais diferentes, mais desconectados, mais fora do contexto. Mas a princesa de Paus está aqui, a exemplo do príncipe de Paus, também para dizer, é isso que dá o tempero de vocês, é isso que dá o sabor de vocês. Não é para vocês deixarem de ser o que são, né? Mas eu entendo. Para mim, é um certo esforço para mim entender o jeito de pensar de vocês, porque eu tenho outros aspectos no meu mapa que favorecem essa questão do se sentir estrangeiro, mas aí é de um jeito sagitariano, não aquariano, e eu tenho a impressão de que vocês vão uma oitava acima, sabe? Até porque vocês são regidos por Urano também, né? Urano é seu corregente com Saturno. E os signos que são regidos pelos planetas transpessoais, eles vão mesmo uma oitava acima. Então, como eu falei lá no início, não basta para vocês se sentirem estrangeiros, vocês se sentem alienígenas. Vocês se sentem alienígenas que desceram com a nave aqui e tem que aprender a lidar com uma civilização de bárbaros. É assim que vocês se sentem. Então, uma oitava acima do que simplesmente se sentir estrangeiro como o sagitariano, né? É algo além, é algo que vocês acham que é de outro mundo. É algo que vocês acham que vocês nunca vão conseguir lidar totalmente. E aí a casa 3, ela vai vir também em 2019 contaminada com essa sensação. Pode trazer dificuldades de comunicação com essas pessoas do entorno. Agora, tem um lado bom aqui nessa casa 3 de vocês. Vocês vão, por exemplo, se interessarem por fazer viagens curtas, e se essas viagens elas estimularem um lado imaginativo de vocês, por exemplo,
vocês viajarem para algum lugar não muito distante, que tenha uma mística em torno daquele lugar, que aquele lugar seja destacado por alguma coisa, que ele seja diferenciado por causa de alguma qualidade qualquer, que seja uma cidade diferente de todas as outras porque tem uma característica X. Assim como vocês. Eu acho que vocês se beneficiariam de passeios assim, né? De se inserir em contextos assim, de se colocar em movimento em determinados lugares que tenham uma característica qualquer que se destaca, algo que é diferente. Não é que precise ser o melhor, mas o diferente. O diferente, assim como vocês. Eu acho que isso pode nutrir a sua vida interior. Nutrir, inclusive, a sua criança interior, que se sentiu muito, 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 muito na berlinda, né? Então, vocês se alimentarem de coisas até um pouco mais sonhadoras, um pouco piscianas até, acho que seria legal para aproveitar essa energia aqui da casa 3, ok? Casa 4. Louco. Louco com mais de paus. Casa 4, que é a casa da família, que é a casa do lar, né? Aqui ela vai apresentar para vocês uma energia que é a energia que vocês sentiram a vida inteira. Quem é o louco, né? O louco é aquele que ousa, o louco é aquele que foge da norma, o louco é o diferente, o louco que está representando vocês. E, novamente, outra carta aqui do naipe de paus, querendo dizer, aposta nisso, foca nisso, olha para isso. É a sua diferença que vai fazer a diferença. Bota fogo nisso, bota luz nisso. Não tenta se destacar do resto. Né? Aqui, na verdade, até então, todas essas casas, da 2 até a 4, né? A 1 também, né? É porque a 1 tá funcionando como um resumão da mandala de vocês. Mas as outras casas dizendo assim, o tarô falando assim, eu sei que você é o diferentão, mas aposta nisso. É isso que vai te inserir num contexto. Você não precisa fugir do contato com as pessoas. Você não precisa deixar, né, de ver o lado humano das coisas, porque você às vezes sente que você está muito à frente. Vocês sentem que a mente de vocês, a mente, eu digo assim, o jeito de pensar, vocês sentem que vocês estão muito lá na frente. E num certo sentido, sim, né? Vocês estão muito, muito à frente do restante das pessoas. E às vezes isso dói, né? Vocês tentam falar com as pessoas e as pessoas não entendem. Vocês têm uma visão de vanguarda. E machuca às vezes isso. Mas o tarô o tempo todo aqui falando, esse é o seu talento, isso é o que você veio fazer. Então, invista nisso. Você vai ter conflitos dentro da casa 3? Sim. Conflitos na casa 4? Sim. Porque a casa 4 está revelando vocês, né, a essência. Vocês são o louco.
tido como louco, né? E o louco no sentido do excêntrico, né? Não é o maluco beleza pisciano, não. É o excêntrico. A mandala o tempo todo até então reforçando isso. E reforçando também a questão de que é nisso que vocês têm que colocar foco. Foco em ser vocês mesmos. Agora, isso não quer dizer que vocês vão ter que se destacar, né? Que vocês vão não estar inseridos num contexto de bairro, num contexto de família. Não. Vocês têm que participar. Tanto que é o 3 de copas que está no ascendente. É a imperatriz que está no ascendente. Vocês vão ter que participar de reunião de família, encontro de primos. E eu acho que essa energia só vai ampliar. Só vai ampliar. Eu tenho a impressão de que não vai ter nenhuma casa aqui que tenha qualquer tipo de conexão com relacionamento que vai dizer para vocês não se relacionarem. É justamente o contrário. Os relacionamentos, eles vão, de uma certa forma, curar esse seu trauma da diferença, vamos dizer assim. Fazer vocês fazerem as pazes com essa sua característica. Mas vocês estão precisando disso. Casa 5, a casa dos prazeres, o julgamento, com o 5 de espadas. A casa 5, ela é a casa dos prazeres, é a casa dos filhos e obras, é a casa da criatividade, é uma casa do amor também. Se a gente for falar do amor no sentido de estar apaixonado ou de ter relacionamentos um pouco mais leves, assim como um namoro, né? Eu não estou falando do compromisso do casamento, né? Tanto que o casamento é casa 7. Essa casa 5 de vocês, aí ela já está mais problemática, com esse julgamento e o 5 de espadas. Por que eu digo isso? Como eu tenho tirado os arcanos menores para dar um norte, né? Para dizer qual vai ser o sentido de iniciativa, né? Para começar, já com o julgamento na casa 5, já dá para detectar que vocês estão sentindo dificuldade no geral, né? Com os prazeres da vida, com o lado criativo da vida. Vocês estão se sentindo um pouco até meio desgostosos da vida. As coisas não estão fazendo muito sentido. As fichas estão demorando a cair. Vocês têm a sensação de que tem coisas que precisam ser revistas. Mas aí vocês têm o entendimento de que a vida toda tem que ser revista. Quando, na verdade, até então, a mandala só está falando da casa 5. As outras casas, até agora, apontaram um direcionamento. Mas esse direcionamento não é diferente do que vocês são. Né? O tempo todo está se falando aqui, alimente a sua essência. A única questão que vai precisar ser olhada, né, é enxergar o lado humano dos relacionamentos. Eu não sei, inclusive, se vocês vão conseguir entender isso que eu estou querendo dizer com enxergar o lado humano dos relacionamentos. Eu acho que vocês só vão conseguir entender o que eu estou falando no decorrer do ano. Agora, alguns vão achar que é piração. Tá doida. Mas vão assistindo ao vídeo no decorrer do ano, né? Porque às vezes o tarô ele traz mensagens que só são melhor decifradas depois,
Porque aí vocês vão ter respaldo de acontecimento para confrontar com o que está sendo dito. Agora, a casa 5, ela está chamando atenção porque ela está trazendo sofrimento para vocês. Por quê? Vocês gostariam de estar curtindo mais a vida, só que vocês não estão. Não é necessariamente por falta de vontade. É porque tem determinados acontecimentos da sua vida, até recentes, que não foram totalmente digeridos. Tá? Esse 5 de espadas aqui me fala que tem determinadas questões de perdas que vocês sofreram que ainda não foram totalmente digeridas. E vocês têm uma sensação de como se vocês tivessem sido escolhidos, sabe? Mas escolhidos num sentido negativo. Como se tivesse acontecendo algum tipo de cisma do universo com vocês. Tá tendo essa sensação. Como se fosse assim, eu tô com uma nuvenzinha, de chuva na cabeça que não sai nunca. E eu acredito que vocês não vão poder passar 2019 sem fazer esse auto-julgamento. Inclusive, eu vou até tirar outra carta para essa casa 5. 4 de copas. Que fala o quê? Que vocês têm que deixar ir. Inclusive, até se vier algum tipo de emoção. Tem certas emoções que vocês estão deixando trancadas. Elas não foram totalmente expressas. E aí a gente volta lá para a casa da expressão, faz todo sentido, a lua tá lá. Tem certas emoções que precisam fluir. Exemplo, chorar o que tem para chorar. Não ficar botando panos quentes numa situação, não ficar fingindo que tá bem quando não tá. Esse tipo de questão. Porque tem alguma espécie de perda qualquer que ainda está machucando, ainda não foi digerida. E ela está impedindo que os prazeres aconteçam, que os prazeres venham. E isso em todos os sentidos. E aqui na casa 5, então, atrapalhando vida amorosa, atrapalhando o relacionamento com os filhos, atrapalhando a sua criatividade, não ajudando a desenvolver a sua criatividade, fazendo vocês questionarem seu jeito de ser, uma série de questões. Quando a gente tirar a casa 11, né, que é a casa de vocês e é a casa oposta a 5, a gente vai ter uma ideia maior dessa dinâmica aqui. Eu tinha falado lá no início que eu achava que vocês não iam dar tanto destaque a 11, mas vamos ver. Pode ser que a 5 esteja tão mobilizada que aí realmente vocês não vão olhar muito para 11. Mas a 5, ela está mobilizada negativamente. E aqui, pelos arcanos menores, né, o tarot está comunicando que essa energia ela só vai ser transmutada quando ela for sentida. Não vai ter como vocês fugirem de sentir. Casa 6. Sol com o 2 de ouros. Casa 6, que é a casa do trabalho e a casa da saúde, né? Eu disse que eu ia falar de saúde aqui, tá? Eu tô enxergando como uma casa boa.
Em relação a trabalho, esse 2 de ouros, ele está falando que vocês vão precisar fazer uma certa administração de responsabilidades, tá? Nada que vocês não vão conseguir lidar. Acho possível também, com essa combinação, especialmente porque o Sol está aqui, aqueles que estão procurando por emprego, né, eles vão conseguir. Agora, é possível que não consigam uma situação ideal, consigam uma situação que seja adequada para o momento, mas de qualquer forma vão brilhar num novo local. O que eu quero dizer com adequada para o momento? Às vezes a pessoa ela está desempregada e aí ela se vê forçada a aceitar alguma coisa qualquer porque ela está precisando de dinheiro, né? E até, como já vimos aqui na casa 2, vai haver entrada de dinheiro, mas assim, por exemplo, esse determinado emprego ele vai garantir a entrada de dinheiro, mas ele não é necessariamente aquele emprego que você sonhou, aquele emprego perfeito, né? Mas de qualquer forma, você se destaca no lugar. Até porque não tem como você não se destacar, né? É a sua energia. Não tem como você se desfazer disso. Então, esse destaque no trabalho ele pode, inclusive, vir a trazer outras possibilidades. Esse 2 de ouros aqui também aponta para uma possibilidade de uma parceria, uma possibilidade de uma sociedade. Também uma possibilidade de você ter 2 tipos de trabalho diferentes, de você ter, digamos assim, um trabalho que é garantido e você ter um segundo trabalho para complementar renda ou para atender algum sonho seu, algum projeto seu. Então, o 2 de ouros mostra que vocês vão ter que equilibrar coisas. Seja isso dentro da rotina de um trabalho só, ou seja isso tendo que equilibrar 2 tipos de trabalho. Dividir a atenção, né? Vocês vão dividir a atenção na casa 6. No que diz respeito à saúde, eu estou percebendo aqui que vocês vão se sentir divididos, talvez, com relação a cuidados de saúde. Por exemplo, sem saber se seguem uma coisa mais tradicional ou se vocês topam algo mais alternativo. Vocês vão ficar inseguros quanto a isso. Vão ter que ouvir várias opiniões, tá? Agora, qualquer aspecto de saúde que vier a acontecer em 2019, é superado, porque o Sol está aqui, tá? É superado. E arrisco a dizer uma coisa, no que diz respeito à saúde, vocês vão ter que olhar muito para a sua criança interior. A sua criança interior ela vai ter que estar feliz. Se ela estiver feliz, vocês vão estar bem de saúde. Se ela não estiver feliz, você vai assistir a alguma questão de saúde qualquer. A somatização de alguma coisa. Que, na verdade, é uma manifestação dessa diferença. Vocês podem vir, inclusive, a manifestar alguma coisa que não é de um diagnóstico muito comum. Por quê? Porque aí vocês vão se destacar. Aí vai dar uma diferença. Embora vocês não possam se desfazer da sua diferença, como eu falei lá no início, enquanto não cair a ficha
de que é a sua diferença aquilo que vai aproximar vocês das pessoas e não afastar, aí isso pode vir a ser problema de saúde, pode vir a ser problema para se encaixar num trabalho, para se assentar num trabalho. Uma série de coisas podem surgir daí. Aí vocês podem me perguntar, como é que eu vou cuidar dessa criança interior? Exemplo, casa 3. Casa 5. Casa 5. É possível vocês se fazerem essa pergunta, até porque a casa 5 de vocês está negativada. Negativada. Não posso dizer que tá linda. Não tá linda. Mas não é porque ela não está linda agora, né? Que ela vai ter que ficar assim o ano inteiro, certo? A leitura de tarô ela não é determinista, né? A leitura de tarô ela é um retrato de um momento. Não significa que o que está sendo abordado aqui não possa ser mudado. É abordado justamente para se ter condição de mudar aquilo que não está satisfazendo. Não para prender a pessoa num destino. Não é assim que funciona. Vamos para a casa 7. Casa 7 eu acho que é uma casa que vai ser importante para vocês. Sacerdotisa com 8 de ouros. A casa 7, que é a casa de casamento, como é famosa, que na verdade é uma casa de parcerias no geral, né? Pode ser parceria de negócios, também parceria de assim, parceria com clientes, enfim, fornecedores, esse tipo de coisa. Vocês vão, né? Aqui está havendo, né, um reforço do que já foi falado lá na casa 1, né? Que vocês vão dar prioridade àquilo que é íntimo, àquilo que faz vocês se sentirem em casa, e que mesmo dentro dos relacionamentos mais superficiais, vocês vão querer se sentir em casa também. E, por extensão, tem essa questão do querer fazer parte da humanidade, né? Do querer se sentir em casa na humanidade. Na casa 7, eu estou vendo a casa 7 de vocês boa. A energia da sacerdotisa, ela não necessariamente é uma energia que se encaixa muito com casa 7, mas por conta do 8 de ouros, eu estou entendendo que vocês vão administrar bem a sacerdotisa aqui. O que a sacerdotisa na 7 quer dizer? Ela vai trazer uma qualidade de imponderável nos seus relacionamentos mais íntimos. Os seus relacionamentos mais íntimos, eles vão ter que estar fortemente conectados com a sua intuição. Vocês vão precisar ter a sensação de que vocês estão construindo alguma coisa, solidificando alguma coisa com uma pessoa que entende vocês. Tá? Na casa 7, vocês vão ter que ser compreendidos. Mas esse nível de compreensão é um nível de compreensão transcendente, né? Não é um nível de compreensão, por exemplo, lá da Imperatriz, que poderia ser uma mãe, né? Você ter um parceiro ou parceira que vai te colocar no colo. Não é isso. Vocês não querem colo, vocês querem... Aliás, vocês não gostam muito de contato, né? Vocês não querem colo, vocês querem alguém que entenda. Vocês querem uma conexão com um tipo de transcendência. Não precisa ser alma gêmea, tá? Mas vocês querem ter um sentido de propósito. Vocês querem compreender o relacionamento. Então, vocês vão ter tendência de formar parcerias, se é que já não tem, né? Aqueles que já têm casamentos ou sociedades, enfim. Aqueles que já têm algum tipo de parceria,
vão ver isso aqui reforçado, né? Agora, quem não tem, vai procurar por esse tipo de conexão. Vai querer construir um relacionamento sólido, um relacionamento forte. Mas tem que ter essa aura da sacerdotisa, tem que ter um sentimento de conexão profunda. Traduzindo, você vai querer um ET igual a você. Pode não ser do seu planeta, mas pode ser de um planeta vizinho, tá? Alguma coisa nesse sentido. Não estou querendo dizer que você vai se relacionar com outro aquariano, mas vai se relacionar com uma pessoa que consegue compreender esse sentimento de vocês de se destacar. Aí, com essa pessoa, vocês vão se sentir à vontade, vocês vão se sentir em casa. E isso vale, né? Essa leitura que eu estou fazendo, ela vale para qualquer parceria. Não somente casamento. Estou usando casamento como um exemplo, mas isso aqui também vale para parceria de negócios. No caso de negócios, então, vocês vão querer um sócio que leia a sua mente, até. Um tipo de conexão tão profunda que vocês não precisam nem falar um com o outro. Vocês já pensam num determinado conceito qualquer, entendem? E aí podem usar o 8 de ouros. Concretizar alguma coisa, manifestar alguma coisa. Vai ser preciso botar concretude nesse relacionamento, seja ele qual for. Ter um projeto para 2019. Então, dentro de uma sociedade, dentro de um casamento, vocês vão ter que ter um projeto com a pessoa. Uma meta, né? Uma meta para 2019. E, como é o 8 de ouros que está aqui, a possibilidade de bater essa meta é alta, tá? Inclusive, é algo que vai dar um sentido de propósito para vocês. Um sentido de propósito para 2019 até. Entendem? Agora, casa 8. Casa 8, os amantes. Rei de copas. A casa 8, que é a casa da morte, né, da transformação, que é a casa plutoniana por excelência e que faz oposição à casa 2, que também é uma casa de entrada de dinheiro, só que é uma entrada de dinheiro, não é aquela entrada de dinheiro que é conectada ao seu trabalho, mas ela fala de outras formas de entrada de dinheiro, inclusive dinheiro inesperado, né? Ela tá boa, tá? Para o que diz respeito à entrada de dinheiro, eu percebo, boa. Faz uma boa dobradinha aqui com a casa 2, tá? Então, reforçando o que eu tinha falado na casa 2, que vocês não vão ter problema de dinheiro em 2019. Vocês vão ver formas do dinheiro entrar. Agora, se a gente for pegar o propósito de transformação da casa 8, né? Aqui, a casa 8 está falando, né? De uma necessidade de se transformar a forma como vocês se colocam nos seus relacionamentos. Então, num certo sentido, ela está fazendo um complemento à casa 1, ela está fazendo um complemento à casa 7, está fazendo um complemento à casa 5, né? O que está se querendo dizer aqui, né? Na verdade, como eu falei de relacionamento desde o início, desde lá da casa 1, né? A casa 8, ela tá dando uma sofisticada, né? Ela tá falando assim, o jeito de vocês estarem nos relacionamentos, de vocês escolherem os relacionamentos, isso tem que ser revisto. Vocês têm que escolher relacionamentos em que vocês se sintam os escolhidos, o escolhido da outra pessoa. Isso é mais fácil de sentir num namoro, num casamento, numa
amizade mais íntima, mas eu acho que tem que haver esse entendimento com qualquer tipo de relacionamento. Como vocês não vão estar muito ligados em relacionamentos superficiais demais, vocês não vão dar muita bola para isso, vocês vão querer coisas um pouco mais sólidas, um pouco mais concretas nas vidas de vocês. A casa 8 ela está falando, reveja, né? Quem é o tipo de pessoa com quem você se relaciona. Essa pessoa ela te preenche. Não é porque você é uma pessoa vazia ou porque tem aquela coisa da metade da laranja. Esquece metade da laranja, não existe isso. São pessoas inteiras, completas, se relacionando com outras pessoas inteiras, completas. Tem metade de nada. Mas a casa 8 ela bota esse questionamento. Os seus relacionamentos eles estão de fato te alimentando? Os seus relacionamentos eles estão, inclusive, reforçando, ajudando, servindo de base para catapultar vocês para a vida? Para valorizar a sua diferença? As pessoas com quem vocês estão valorizam o que há de diferente em você? Valorizam o aquariano em você? É isso que a casa 8 está perguntando. Porque é também, obviamente, uma casa que fala de valores. E aí, ela está traduzindo, né, está reforçando uma série de questões que já apareceram aqui e está revelando um pouco mais sobre o grande desafio de vocês em 2019, que certamente vai envolver relacionamentos. Vocês não vão ter grandes dificuldades em outras áreas. Vocês podem, inclusive, ter dificuldade para se entregar aos relacionamentos por conta dessa casa 5. E a casa 8, que também é uma casa que fala de sexo, não é a única casa que fala de sexo, mas é uma casa que fala de sexo, ainda, né, reforça, propõe, você tem que se entregar, né? Agora, as pessoas confundem muito, as pessoas acham que só porque foi para a cama com alguém se entregou, entende? Só porque deu para alguém se entregou. As pessoas elas veem de um jeito muito pobre, né? O relacionamento humano, né? Aí eu vou reforçar essa frase que eu acho que vocês ainda não vão entender. Vocês têm que olhar para a qualidade do humano nos relacionamentos de vocês. Vocês têm que dar um caráter humano aos relacionamentos de vocês. Menos robótico. Não é exclusividade de vocês. As pessoas, no geral, elas estão robóticas. Mas vocês vão ter um problema com isso, porque vocês não vão querer repetir isso, vocês não vão querer ser mais isso. Vocês vão querer, num certo sentido, sair da Matrix, né? Ninguém melhor do que aquariano para sair da Matrix. Só que vocês vão querer sair da Matrix através dos relacionamentos. Eu acho que agora eu consegui expressar a tônica do que vai ser o 2019 de vocês. Tá? Vamos para a casa 9. Casa 9, justiça. A rainha de espadas. A casa 9, que é uma casa sagitariana, né? E que eu disse que eu estava querendo olhar, porque eu achava que ela estaria muito estimulada, enfim. De fato, ela está. Agora, não pela questão de viagens ao exterior ou coisa que o valha. A casa 9 de vocês, ela está até... Olhem só isso. Ela está duplamente uma carta de justiça, que é uma questão jupiteriana também, né? Faz todo sentido estar na casa 9.
Então, essa casa 9 de vocês, que faz contraponto à casa 3 da expressão, né, das viagens curtas e tudo, nesse sentido de viagem, eu percebo vocês valorizando realmente mais as viagens curtas. Essa questão de viagem longa, de contato com o estrangeiro, isso tudo vai ficar para depois. Vocês vão valorizar a energia jupiteriana através da justiça. Isso vai envolver processos na justiça. É possível que vocês, se não tem processos na justiça, é possível que aconteça. Adianto que vem a seu favor, no geral, agora vem com luta. Aqui, na verdade, além da questão da justiça dos homens, né, eu acho que está falando mais até da questão da justiça divina. E me vem também uma certa tônica de vocês como defensores. Vocês como defensores de causas, tá? Não tem como eu falar que aí seria um absurdo, né? Eu dizer que todo aquariano vai ter processo na justiça. Não é verdade. Então, eu estou falando aqui de várias formas que isso aqui pode se materializar. Alguns verão processos na justiça, outros verão um sentido de ser justiceiro. Mas não é a justiça pela justiça. Eu estou entendendo que vocês vão querer fazer com que se manifeste uma ordem divina. E isso vem através da casa 9. Alguns de vocês, inclusive, podem vir a se interessar por estudar direito. Se acharem que isso vai fortalecer algum tipo de causa que vocês tenham. Vocês vão se interessar pelo assunto. É algo que não é necessariamente muito comum para vocês, mas vocês vão se interessar. Vocês vão se interessar pela energia jupiteriana por aí. Não é energia jupiteriana de viagem, não é energia jupiteriana de jogos, não, é a justiça. A justiça. Então, isso reforça para mim que provavelmente a casa 11 de vocês vai estar bem ativada, né? A sua própria casa. E que aí vai haver uma comunicação entre 11, 9 e 5, tá? Vamos para 10, que é a oposta. Força, 8 de paus. A casa 10, que é o meio do céu, o meio do céu, ele é uma espécie de destino da vida. Ele é onde a alma deve chegar. Se a gente imaginar uma trajetória da alma, saindo do ascendente e indo até o meio do céu, que é o ápice da vida, né? O meio do céu, ele se transforma na grande missão da sua alma. A casa 10 de vocês, ela tá ótima. Casa 10 com a força e 8 de paus mostra para mim que todas essas questões que estão sendo abordadas aqui nesse jogo, elas vão ter um sentido de ser. Elas vêm em 2019 para alimentar o propósito de vocês. Vocês vão sentir que o seu propósito de vida está sendo reforçado em 2019. E vocês vão ter a coragem de fazer as mudanças necessárias para isso. Não estou percebendo aqui em nenhum momento até então alguma mudança brusca.
Mas vocês vão estar o ano inteiro alimentando as mudanças. Como eu falei, botando fogo, né? Mais fogo na lenha. Até porque tem saído um monte aqui de carta do naipe de paus, né? Um monte de fogo aqui para vocês. Vocês vão ter que lidar muito com o elemento fogo em 2019. Inclusive com a parte que tem fogo, né? As partes com fogo no mapa de vocês. Onde tiver Áries, onde tiver Leão, onde tiver Sagitário. Especialmente Leão, porque foi a carta da força que saiu aqui, né? Onde Leão estiver no mapa, vai ser uma área destacada também, que aliás é o seu signo oposto, né? Todo signo ele tem que olhar para o seu oposto. O oposto tem muito o que dizer para você, tem muito o que ensinar, né? Aqui é como se essa carta da força estivesse querendo ensinar para vocês, né? Que essa sua diferença é a sua grande qualidade. Enquanto vocês acharem que a diferença é um defeito, a vida vai ficar travada. Quando vocês incorporam a diferença e a diferença passa a ser algo do qual vocês se orgulham, né, que o orgulho é uma característica do leão, aí isso promove mudanças. Isso dinamiza a vida, suaviza a vida. Agora vamos para a casa 11, a casa de vocês. O mago. Rei de espadas. Eu não falei que a 11 está ativada? Está ativada. Bem ativada. E com um naipe de espadas aqui. A exemplo da 5, a exemplo da 9. É o senso de lutar por algo que vocês acreditam que seja justo. E engraçado o mago estar na casa dos grupos, porque a energia do mago ela é muito individualista, né? E aí isso para mim quer dizer assim, que vocês vão defender aquilo que vocês acham que tem valor, mesmo que as outras pessoas não concordem. Mesmo que vocês estejam tão à frente do seu tempo, tão à frente do raciocínio geral, tão à frente da norma, que vocês tenham que lutar por aquilo sozinhos. Aí, de uma certa maneira, na sua casa, na casa 11, vocês pegam uma energia ariana, leonina também, né? Como eu falei, vocês vão ter que dar uma certa valorizada para onde vocês tiverem fogo no mapa durante 2019. Então, vocês vão levar essa questão do justiceiro muito a sério. E eu não estou falando justiceiro num sentido pejorativo, não. Eu estou falando de que, assim, vocês vão lutar por certas coisas, mesmo que vocês não tenham companhia. Não importa. E em determinadas áreas da vida, vocês vão realmente se sentir muito à frente, muito destacados dos outros. Como realmente se estivessem abrindo caminho, né? E quando eu falo abrindo caminho, né, é importante lembrar lá do ascendente, né? E reforçar para vocês que ainda que valha muito a pena lutar por alguma coisa, acho ótimo, porque tem a ver com o propósito de vida de vocês. No entanto, né, esse algo não vai valer tanto se ele for separar vocês de alguém, né? Lembrem-se que a tônica do ano está nos relacionamentos.
Vocês têm que lutar por algo que vai aproximar as pessoas, não por algo que vai afastar as pessoas, tá? Tô falando isso num sentido geral mesmo, porque é para poder fazer sentido para a maioria. Casa 12, o imperador. 4 de espadas. Interessante essa jogada aqui para a casa 12. A casa 12 é a casa da espiritualidade, a casa do inconsciente, a casa da transcendência, uma casa pisciana, né? Com essa energia do imperador e o 4 de espadas aqui, o tarô está comunicando que, né, tem duas questões diferentes aqui que eu vou falar. Primeiro, vocês podem usar a espiritualidade, a transcendência, o autoconhecimento como uma forma de se afastar do cotidiano por um tempo para recarregar as baterias, para recarregar a mente, mais especificamente. Tá? É um recurso interessante para ser usado em 2019. Agora, outra questão. Se a gente for entender a casa 12 como o fim, né? Se a gente for entender cada uma das casas como um mês, por exemplo, a casa 12 falando do fim do ano, né? Vocês chegando ao fim de 2019 com uma sensação de concretização, porque é o imperador que está aqui. Agora, o 4 de espadas, ele fala o seguinte: a concretização, ela vem, mas é preciso respeitar o tempo dela. Então, por exemplo, vocês estão assistindo a um vídeo de previsão para 2019, e aí eu dizer para vocês que a sensação de concretude ela só vem em dezembro. Quem tiver mais ansiedade, quem tiver mais impaciência, vai ter questões para entender isso, né? Vai ser um problema entender isso. Mas é a mensagem do 4 de espadas, né? As coisas elas vão acontecer na hora correta. Que não significa que o ano vá ser parado, pelo contrário, né? Vai acontecer coisa o tempo inteiro. Mas uma sensação de completude mesmo, uma sensação de cair ficha, uma sensação de atar todas as pontas que estão soltas no fim do ano, tá? E esse 4 de espadas, né? Lembrem-se sempre dele como um recurso para se recalibrar mesmo, para tirar uma folga, até mesmo da sua própria diferença, tá? Você recorrer à espiritualidade, recorrer à transcendência para você ir para um outro nível mesmo, né? Quem sabe até ir para uma outra dimensão, através da mente, né? Através da projeção astral, né? Alguma coisa nesse sentido. Vou encerrar a leitura de vocês por aqui, eu agradeço. Curtiu? Dá um like aqui embaixo, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal. Assina o canal para você receber notificações toda vez que eu enviar conteúdos novos. Gratidão, arro, feliz 2019.